Ô Evandro, agora comentar com você, antes da gente chamar o próximo entrevistado, que é o senador Flávio Bolsonaro. Nesta conversa que você teve com ele, tocou muito nessa questão da anistia, né, Evandro? Sim. Na verdade, essa foi a tônica da campanha, né? O grupo do ex-presidente Bolsonaro, tanto na Câmara quanto no Senado, bateu na tecla de que condicionava o apoio tanto ao Alcolumbre como ao Hugo Mota a aprovação da anistia aos golpistas do 8 de janeiro. São quase 1.000 ações que já circularam sobre o Supremo, 500 e tantos já condenados, 200 e tantos condenados a 17 anos, mais de 17 anos de cadeia, outro tanto a 15 anos de cadeia, e eles querem a anistia dessas pessoas. E não só, eles querem também um projeto de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, para que o torne novamente elegível e ele possa concorrer à eleição em 2026. Mas é muito difícil que isso, pelo que eu decidi, pelo menos do Hugo Mota aqui na Câmara, que falou muito em democracia no discurso dele, repetiu a frase do Ulisses Guimarães no discurso da vitória dele, tem ódio e nojo à ditadura, ou seja, vai ficar muito ruim depois alguém vir com anistia a um grupo que escancaradamente tentou dar um golpe e derrubar o presidente Lula. Bom, mas nós vamos ver nas palavras do Flávio Bolsonaro. Vamos acompanhar a entrevista do Evandro que ele fez mais cedo. Senador Flávio Bolsonaro, muito obrigado pela atenção. Senador, o político sul está apoiando o Davi Alcolumbre e muito se tocou nessa campanha da questão de uma bandeira importante para você, essa questão da anistia dos envolvidos no 8 de janeiro e da própria anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro. E que pé que está esse compromisso do senador com vocês, com o grupo político do sul? Na verdade, assim, a maioria esmagadora do nosso partido, do nosso bloco, optou por apoiar o Davi Alcolumbre, porque nós há 2 anos tivemos a experiência de lançar o candidato próprio, que aquele momento pedia que fosse dessa forma. Perdemos a eleição da presidência com o senador Rogério Marinho, apesar de ter tido uma boa votação. E passamos aqui os últimos 2 anos completamente isolados de termos ali força dentro de espaços legítimos, que nós teríamos direito pela proporcionalidade, já que o PL é um partido grande. Então agora nós optamos por já chegar na frente, anunciar o apoio ao Davi, né, que é o virtual vitorioso dessa eleição de hoje, com isso garantindo a presidência de comissões importantes, como a Comissão de Segurança Pública, a Comissão de Infraestrutura, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Relações Exteriores, a primeira vice-presidência do Senado, portanto, depois do presidente, o cargo mais importante vai ser exercido por um senador do PL, no caso Eduardo Gomes, a presidência da Comissão Mista de Orçamento esse ano, que vai dizer aonde, né, os recursos vão ser investidos, também essa presidência exercida por alguém do PL. Então acho que foi um acordo muito importante para nos dar instrumentos, para nos dar armas, para defender as bandeiras que nós acreditamos, temos mais força e, sem dúvida alguma, fazemos uma oposição mais forte ao governo Lula. Senador, o Procurador-Geral da República está perto, próximo, já tem se noticiado, de se manifestar sobre a denúncia envolvendo o ex-presidente Bolsonaro e outros aliados do governo. Como é que os senhores estão em relação a essa manifestação que vem por aí? Eu acho que, lamentavelmente, ele parece seguir uma espécie de acordo político para que ele fosse escolhido do PGR e simplesmente se ele realmente oferecer a denúncia contra o presidente Bolsonaro, ele vai estar ali se sujeitando a ser uma espécie de assessor do Lula, ou assessor do Alexandre de Moraes, né? Diminuindo o tamanho do Ministério Público Federal, dessa instituição importantíssima para a nossa democracia, e que ele, mais do que ninguém, está se deixando influenciar, tomar decisões com base em questões políticas, porque simplesmente não há crime que possa ser acusado do presidente Bolsonaro, nenhum deles, em especial no tocante ao 8 de janeiro. Não vejo nenhuma forma de vinculá-lo com provas sobre isso, a não ser com narrativas. Então, se o Paulo Gonet fizer isso, ele vai estar contribuindo ainda mais para a destruição da nossa democracia, que está sendo promovida hoje, em especial pelo ministro Alexandre de Moraes, que insiste com processos que são tocados ali fora da lei, desrespeitando a Constituição, desrespeitando as defesas, o devido processo legal. É um show de nulidades, um show de horrores de nulidades, que por muito menos o Lula foi descondenado. E eles insistem agora em fazer ainda pior para tentar condenar o Bolsonaro com narrativa. O Lula foi condenado por causa de corrupção, comprovada, com bilhões devolvidos aos cofres públicos, com diversas delações, mostrando inclusive que o Lula recebia dinheiro em caixa de sapato dentro de avião. Não tem nada disso. O Bolsonaro está sendo
considerado inelegível porque fez reunião com embaixadores e porque reuniu, batendo o recorde do Guinness Book, milhões de pessoas no 7 de setembro em todo o Brasil, em especial aqui em Brasília e em São Paulo. Então, ele não é bem quisto e ele está sendo julgado pela pessoa, pela figura que não aceitou se dobrar a um establishment, que acha que tem que mandar no país e não respeitar a vontade das urnas. Então, eu lamento que se houver essa denúncia, o próprio Paulo Gonet vai estar diminuindo o Ministério Público e fazendo uma grande injustiça, não só com o Bolsonaro, como já está fazendo com centenas de outras pessoas, algumas respondendo a 17 anos de cadeia por depredação de patrimônio público, que é uma completa falta de bom senso, uma completa falta de proporcionalidade nessas punições. Então, vamos aguardar. E o presidente Bolsonaro tem muito tranquilo na cabeça dele que não cometeu crime algum. E eu tenho a convicção de que ele vai ser candidato a presidente em 2026 e que a partir de 27 nós vamos estar de volta ao comando, ao governo desse país. Só para encerrar mesmo, senador, em relação às candidaturas dissidentes aqui nessa disputa, só acha que pode ficar sequela, que são pessoas ligadas ao grupo de vocês? Apesar de eu achar um grande equívoco esse voo solo do Marcos Pontes, ele foi contra a vontade da maioria do seu partido, foi contra a vontade da maioria do seu bloco, foi contra, inclusive, a orientação do presidente Bolsonaro. Só que eu acho que ele vai acabar tendo uma votação muito pequena, o que ele não merece, porque foi o senador em número de votos mais bem votado da história do Brasil, né? Foi eleito senador por São Paulo com 11 milhões de votos por causa do apoio do presidente Bolsonaro. Na eleição passada, ele havia sido candidato a deputado federal pelo PSB e teve 40 mil votos, passar de 40 mil votos para 11 milhões de votos. O que de diferente aconteceu? Foi porque o presidente Bolsonaro deu ali o ministério importante para ele tocar, que ele fez muito bem, com muita competência, deu o apoio ao Marcos Pontes para senador em São Paulo. As pessoas votaram em confiança ao presidente Bolsonaro. E num momento como esse, eu acho, além de uma grande deselegância, uma certa falta de bom senso ali, de ele seguir a orientação do nosso líder político. Mas passada a eleição de hoje, sem dúvida alguma, o senador Marcos Pontes, ele tem que estar com a gente no bloco de oposição, do nosso lado, trabalhando ferrenhamente contra o governo Lula.